Métricas de avaliação em ciência de dados, parte 1. Esse é o canal DataArt e meu nome é Carlos Alex. Em ciência de dados, a gente tem visualização e exploração de dados, computação e linguagem de programação, matemática e estatística, negócio, machine learning. Dentro de machine learning, a gente cria o que a gente chama de modelos supervisionados. E para medir o desempenho desses modelos supervisionados, a gente tem métricas de avaliação. Nosso passo 1, pessoal, eu vou falar sobre a introdução. Analytics, como a gente já viu, a gente tem a parte que é o BIzão tradicional, né? Quando a gente fala de análise descritiva, onde eu vejo o que aconteceu. Eu tenho a análise diagnóstica, eu olho também para trás e entendo quais foram os motivos daquilo ter acontecido. E eu já tenho uma análise preditiva, que é um modelo mais avançado, que é quando eu olho para frente, tentando entender o que vai acontecer. E análise prescritiva, eu automatizo a minha ação, né? Então eu olho o que vai acontecer e já deixo automatizada a minha ação. Repara que o input humano, à medida que eu vou avançando nas análises, o input humano é cada vez menor. E toda análise requer uma decisão. A gente viu que esses modelos eles são compostos por diversos dados, né? No caso, as empresas têm dados de diversos departamentos, tem dados externos também. A gente tem os experimentos, a gente tem a utilização de machine learning, a gente tem muito conhecimento humano para que a gente consiga fazer as nossas previsões, né? A gente fala também sobre como que eu treino esses modelos. Eu tenho dados de treino e dados de teste, né? E eu tenho alguns tipos de previsão. Por exemplo, eu posso fazer uma previsão sobre uma variável numérica. Por exemplo, qual que vai ser o preço ideal para ser aplicado em determinada região. Quando é uma variável numérica que a gente está tentando prever, a gente está falando do modelo de regressão. Se eu fizer uma modelagem onde eu tento prever, por exemplo, se determinada transação é fraudulenta, se aquele colaborador vai pedir demissão ou não, a gente está fazendo um modelo de classificação. E todos esses modelos, como que a gente sabe se eles estão corretos ou não? A gente faz o que a gente chama de avaliação do modelo. Então a gente gera métricas para que podem ser utilizadas, né? Essas métricas são utilizadas para se criar métricas de avaliação, né? E imagina, por exemplo, eu tenho um modelo preditivo que eu quero prever se determinada reserva de hotel vai ser cancelada ou não, né? Eu sou dono de um hotel, eu recebo várias reservas por dia e eu quero saber se alguma daquelas reservas vai ser canceladas ou não. Então eu tenho nesse caso o que a gente chama de verdadeiro positivo, ou seja, são aquelas reservas que o modelo previu que seriam canceladas e de fato elas foram canceladas. Nesse caso é um verdadeiro positivo. No modelo eu também vou ter uma métrica chamada verdadeiro negativo. O que é o verdadeiro negativo? São aquelas reservas que o modelo previu que não seriam canceladas e de fato elas não foram canceladas, tá? Isso é um verdadeiro negativo. E eu tenho o falso positivo, que é o quê? Nesse caso aquelas reservas que o modelo previu que seriam canceladas, porém elas não foram canceladas, né? Então foi um falso positivo. E por último eu tenho uma outra métrica aqui que é o falso negativo, que é o quê? Essas são as reservas que não estavam previstas para serem canceladas, mas acabaram sendo canceladas, né? Então esse é o falso negativo. Imagina, por exemplo, que eu tenho o meu modelo, ele gerou 100 previsões, né? Eu tinha 100 registros ali para tentar identificar se as reservas seriam canceladas ou não. E eu tive verdadeiro positivo, eu tive 56, verdadeiro negativo eu tive 16, falso positivo eu tive 10 e falso negativo eu tive 18. Com isso, a gente chega na segunda parte, aqui o segundo passo, que é entender o que é uma matriz de confusão, né? Imagina que eu tenho o verdadeiro positivo e eu tenho o verdadeiro negativo. Eu tenho o falso positivo e tenho o falso negativo. Por que eu coloquei em verde ali o verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo? Porque
de fato, se eu tenho um verdadeiro positivo ou um verdadeiro negativo, é sinal que eu acertei. Agora, quando eu tenho um falso positivo ou tenho um falso negativo, é sinal que eu errei, tá? Eu faço aqui, eu coloco em siglas até para facilitar, né, nosso entendimento. Trazendo aqueles números lá que eu discuti, que eu mostrei para vocês há uns slides anteriores, o nosso modelo aqui, ó, a gente tem 56 verdadeiros positivos, 16 verdadeiros negativos, 18 falsos negativos e 10 falsos positivos, né? Então, pessoal, o seguinte, ó, o que é matriz de confusão? Eu tenho em um eixo os valores verdadeiros e eu tenho em outro eixo, aqui na esquerda, as previsões do modelo. Então, imagina que os valores verdadeiros positivos e os valores que o modelo previu como positivo foram 56, né? Eu tenho ali naquele quadrante, ó, um verdadeiro positivo. Por quê? O valor verdadeiro realmente é 56, né? E realmente o modelo também previu esses 56 registros aí como positivos, né? Então eu tenho positivo ali dos dois lados. E aqui no outro, e aqui eu também tenho os negativos, ou seja, são aqueles caras que o modelo previu como negativo e o meu modelo que o meu modelo previu como negativo e que de fato eles são negativos, né? Nesse caso são os verdadeiros negativos. Então eu tenho 16. Por um outro lado, eu tenho aqui registros onde eu previ como positivo, só que na verdade eles são negativos, tá? Então isso é um falso positivo. E aqui embaixo eu tenho o meu modelo previu como negativo, mas na verdade ele é positivo, né? Ou seja, ele é um falso negativo, né? Então, como que a gente vai lidar com esses números aí? Eu tenho uma métrica chamada acurácia, tá? A acurácia ela é uma métrica geral do modelo, ela compara o total de previsões corretas com o total de previsões que foram feitas, tá? O que isso quer dizer? Como ela foca somente nas previsões corretas, ela pode esconder falhas no modelo. Eu vou trazer aqui, olha. Como que é a fórmula dela? É verdadeiro positivo mais verdadeiro negativo dividido por todos os outros registros, né? Verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo. Então, a gente tem aqui os dados os números que a gente chegou no modelo, né? A gente chegou nesses números para essas métricas. Eu vou aplicar essa fórmula da acurácia, né? Então, verdadeiro positivo, 56. Verdadeiro negativo, 16. 56 mais 16, 72. Depois eu somo todos os outros números, eu chego em 100, né? Divido 72 por 100, eu chego em 0,72 ou 72%. Né? É simples assim calcular a acurácia. Qual que é o problema da acurácia? Imagina que eu tenho um modelo para prever fraudes em cartão de crédito. O meu modelo ele previu como verdadeiro positivo, ou seja, registros que foram fraudulentos, ele não conseguiu prever nenhum, né? Tinha 1 milhão de registros, ele não conseguiu prever nenhum. Agora, como verdadeiro negativo, ou seja, registros que não foram fraudulentos, ele previu 998 mil corretamente, né? Falso positivo, ele não teve nenhum falso positivo, né? Porém, falso negativo, ou seja, aqueles que o meu modelo previu como negativo, mas na verdade foram positivos, ou seja, na verdade foram fraudulentos, o número é de 2 mil. Né? E o que isso quer dizer? Se eu for aplicar a fórmula da acurácia, repara que a minha acurácia vai ser de 99,8%. Aí eu te falo, tem uma grande falha aqui, né? Porque o modelo ele não consegue prever nenhuma fraude, né? Porém ele tem uma acurácia elevadíssima,
né? Então esse que é um dos problemas aí de você considerar a acurácia como uma métrica confiável para o seu modelo. O grande problema dela é que ela foca somente nos acertos, né? Então ela te traz uma informação muito deficitária. Então tome muito cuidado quando você analisar o seu modelo baseado somente na acurácia. O lado positivo da acurácia, ela é simples e de fácil entendimento. Já o negativo, se queremos minimizar o falso negativo ou falso positivo, essa não é uma métrica útil, tá? Vou falar aqui no passo 4 sobre a precisão, que é outra métrica de avaliação. É uma métrica que prioriza focarmos nos falsos positivos, ou seja, o que é o falso positivo? Você imagina, por exemplo, que você tem um leque de investimentos, né? E você julga, o seu modelo previu que determinado investimento vai te trazer um retorno absurdamente alto. Aí você foi investir o seu dinheiro naquele investimento e você percebe que, na verdade, você estava errado, seu modelo tinha previsto aquilo de forma errada. E isso é um falso positivo. Você achou que aquilo era bom ou era positivo de fato, mas na verdade ele não é positivo. Ele se mostrou nesse caso um investimento ruim, né? Então aqui é o caso do falso positivo. Acho que na área da saúde a gente pode falar, por exemplo, o seu modelo prevê que determinada pessoa tem uma doença e, na verdade, ela não tem a doença, né? Então, isso é um falso positivo, né? Qual que é a importância do falso positivo? Eu trago aqui novamente o exemplo lá dos investimentos. Se você prevê que determinado investimento ele vai te trazer um retorno, e se você prevê isso de forma errada, você vai ter aí um falso positivo, né? Então daí a importância de você trabalhar aí com essa métrica de avaliação que é a precisão, porque ela te ajuda a reduzir esses falsos positivos, né? A fórmula da precisão é o verdadeiro positivo dividido pelo verdadeiro positivo mais o falso positivo, né? Imagina que eu tenho aqueles mesmos números para o meu modelo, eu aplico aqui a fórmula, né? 56, que é o meu número de verdadeiro positivo, divido aqui pelo verdadeiro positivo mais o falso positivo, né? Nesse caso aqui eu tive uma precisão de 85%. Então a precisão, pessoal, é basicamente para a gente trabalhar aí para reduzir os falsos positivos, tá? Nosso mapa mental a gente já comentou, né, sobre as métricas de avaliação. A gente falou nesse vídeo sobre a introdução, matriz de confusão, acurácia e precisão. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o recall, sobre o F1 score, sobre a especificidade, correlação, valor P, o valor do R quadrado e também do erro padrão. Desde já, muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. Curtam o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal e acompanhem o próximo vídeo, que vai ser bastante complementar em relação a esse. Muito obrigado e sucesso a vocês!